Olá a todos e a todas. Dando continuidade às nossas aulas de direito penal, certo? Continuando com nossas aulas, em nossa última aula, nós falamos da usurpação da função pública, previsto no 328 do CP, da resistência 329 do CP, da desobediência 330 do CP e do desacato 321 do CP. Todos eles voltados aos crimes praticados por particulares contra a administração pública em geral, previsto no capítulo 2 do título 11 do Código Penal. Hoje nós tentaremos falar do tráfico de influência, previsto no 332, da corrupção ativa, previsto no 333, do descaminho, no 334, e do contrabando, previsto no 334-A. Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de pedir a todos que nos acompanham que façam sua inscrição no nosso canal do YouTube, deixe seu like e faça um comentário para que eu melhore o conteúdo das aulas. Ficaria muito agradecido a todos aqueles que fizessem a sua inscrição. Obrigado. Iniciemos com o tráfico de influência previsto no artigo 332 do Código Penal. Até a promulgação da Lei 9.127 de 95, o tipo penal do artigo 332, certo, do Código Penal brasileiro, tinha o mesmo tipo previsto no 357 do mesmo diploma legal, ou seja, era da exploração de prestígio. Com o advento da mencionada lei do tipo do artigo 32, do tipo 32, ele teve seu nome modificado para o tráfico de influência. Tá? Então, hoje o artigo 302 vem a tratar do tráfico apenas e tão somente do tráfico de influência. Ou seja, 332 diz que solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Esta é a redação dada pela Lei 9.127 de 95. Tem pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. No seu parágrafo único, a pena é aumentada de metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. O jurista e professor César Bittencourt nos ensina e nos faz entender que tráfico de influência é uma forma típica de eufemismo, ou seja, o de tratar tráfico de influência como um nome menos agressivo ao delito de corrupção. É o que ele nos ensina, certo? Que é o mesmo que corrupção. A conduta típica prevista no 332 está lá no verbo solicitar, exigir, cobrar, ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Ora, o tráfico, quando fala de tráfico, essa palavra tráfico nada tem a ver com tráfico de droga. A gente assimila, quando diz tráfico, a gente já assimila drogas, mas no nosso caso aqui nada tem a ver com droga. No tráfico de influência, ele nos remete aos casos em que as empresas ou entidades privadas atuam em alguma área e querem vender seus produtos. Porém, quando a pessoa que representa essas empresas privadas se aproveitam de sua posição de prestígio para persuadir um funcionário público em conceder vantagem ou benefício a ela ou à sua empresa. Ela está, nesses casos, ela está cometendo um crime. Assim como ela
utiliza suas conexões com pessoas em altos escalões do governo para conseguir os mesmos favores através de pagamentos ou de vantagens. A pena prevista para o tráfico de influência é de prisão de 2 a 5 anos e multa. E pode haver aumento de pena pela metade caso o autor do crime, que é lá do ente privado, alegar que a vantagem era não só para a sua empresa ou para ele, mas também se destinava ao funcionário ou aos funcionários públicos, que é tida aí como uma espécie de propina. Tá? O crime ele é caracterizado bastando que o agente, usando seu prestígio, insinua a intenção frente a um agente público. É um crime formal, bastando que o criminoso tenha agido de determinada forma para que o crime tenha acontecido, independentemente do fato de ter ou não alcançado o resultado que buscava. É um crime formal também e material, haja vista a conduta de solicitar, cobrar, exigir, que tipifica ali a formalidade. Enquanto que a conduta de obter, ele é material. O bem jurídico, nesses casos, é a administração pública. A fraude decorre do tráfico de influência, de vender vantagem em que o comprador o comprador vai ter a vantagem que o comprador vai ter do fato, né? O aumento de pena se dá em decorrência de o agente alegar ou insinuar que a vantagem seja destinada ao funcionário conforme previsto no seu parágrafo único, no parágrafo único, né? A corrupção ativa, no Código Penal previsto no artigo 333, nós vimos aí como corrupção ativa, que está lá previsto no 333 do Código Penal, um crime de corrupção é que nos remete a uma infração penal como um dos crimes cometidos por particular contra a administração. E tem suas regras definidas lá no artigo 333 do Código Penal brasileiro. É um crime de corrupção ativa que tem como redação o seguinte: oferecer ou proteger vantagem, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Tem pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. No seu parágrafo 1 diz que a pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. É um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. No entanto, existe o dolo específico no caso de oferecer vantagem indevida, que é o caso do oferecimento da vantagem indevida, né? É um crime formal, ou seja, basta a intenção do agente para que o crime seja consumado, independentemente da aceitação ou não da vantagem pelo funcionário público, tendo como aumento da pena, se o funcionário público, nos casos em que haja um aceite por sua parte, e este deixe de praticar o ato pela omissão ou o ato de ofício, infringindo então o dever funcional em razão da vantagem ou promessa, que poderá a pena do crime ser aumentada em até 1/3. A corrupção ativa e a passiva são crimes diferentes, previstos em artigos diferentes do Código Penal.
enquanto que a corrupção passiva está prevista lá no 317, que eu já comentei, a corrupção ativa tem a sua regra prevista no 333. Caso o funcionário público solicite vantagem para não cumprir determinado ato, não haverá corrupção ativa, mas sim passiva. Tá? A corrupção ativa só existirá quando uma pessoa que não seja um funcionário público realiza a ação de oferecer ou prometer vantagem indevida. Caso o funcionário público não solicite ou receba a vantagem indevida, não exija tal vantagem, não haverá um crime de corrupção passiva, mas sim um crime de concussão, que está lá previsto no 316 do Código Penal. É importante entender que não é somente funcionário público que realizam atos de corrupção. Como vimos, qualquer pessoa poderá realizar tal conduta, né? E caso cometa o crime de corrupção ativa, incorre em pena que varia de 2 a 12 anos, além da multa. O tipo penal é oferecer vantagem ou prometer vantagem indevida a funcionário público. O sujeito ativo é qualquer pessoa, o sujeito passivo é o Estado, o elemento subjetivo do tipo penal é o dolo, consistente na vontade de fazer o funcionário praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Não há fórmula culposa nesses casos, né? O objeto material é a vantagem devida e o objeto jurídico é a administração pública, pelo interesse material e moral da sua administração, né? O crime, ele é classificado como crime comum, formal e de forma livre, comissivo, omissivo, impróprio e instantâneo. Quando falamos de descaminho, previsto no 304, nós dizemos que a lei 13.008/2014, ela alterou o crime anteriormente previsto no artigo 334, que era o de contrabando ou descaminho, que pertencia ao mesmo tipo penal, para os dois tipos penais autônomos. Com isso, alguns pontos merecem destaque, pois o que era uma coisa, hoje são duas. É o contrabando e o descaminho. No descaminho, certo? Com o advento, com o advento da lei 13.008/2014, certo? A redação dada ao artigo 334 passou, dispunha que importar ou exportar mercadorias proibidas ou iludir no todo ou em parte pagamento do imposto devido pela entrada ou saída de mercadoria tinha uma pena de 1 a 4 anos. Como podemos perceber, importar ou exportar mercadoria proibida trata de um crime de contrabando, e iludir em todo ou em parte o pagamento de imposto se trata de um crime de descaminho, sendo, portanto, o mesmo tipo penal e a mesma pena para ambos os delitos. Com a redação trazida pela Lei 13.008/2014, a tipificação dos dois delitos em tela ficou da seguinte forma: o descaminho, 334, é iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Esta é a redação dada pela Lei 13.008/2014 e tem pena de 1 a 4 anos. Seu parágrafo primeiro diz: incorre na mesma pena quem pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. 2. Pratica fato assimilado em lei, é especial a descaminho.
3. Vende, expõe à venda, mantém depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente, ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. 4. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabem serem falsos. Seu parágrafo 2º equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residência. Parágrafo 3º. A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Falando do descaminho, do contrabando previsto no artigo 334-A do CP, é importar ou exportar mercadoria proibida, pena de reclusão de 2 a 5 anos. Artigo 1º, incorre na mesma pena quem pratica fato assimilado em lei especial a contrabando, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. 3. Reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. 4. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. 5. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Parágrafo 2º. Equipara-se às atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residência. Parágrafo 3º. A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Aí, como podemos observar, o crime de descaminho ele permanece no artigo 334. E o de contrabando vira um tipo penal autônomo previsto no artigo 334-A. Se faz ressaltar aí a diferença entre os dois tipos penais, pois não são constantemente, eles são constantemente confundidos, certo? Por muitas pessoas, inclusive até por profissionais técnicos, tá? Se confunde com o descaminho e com o contrabando. No descaminho, o crime é relacionado ao não pagamento do imposto devido, como podemos observar no título iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Devemos também perceber que o referido tipo penal nada tem a ver com mercadorias, com a mercadoria se ela é proibida. Já no crime de contrabando, a relação criminosa é com a mercadoria proibida no Brasil, ser importada ou não, ou ser importada ou exportada, certo? Como bem observado no dispositivo legal, importar ou exportar mercadorias proibidas, né? Também convém observar que com o tipo penal, como o tipo penal, eles se tornaram autônomos e com penas distintas. O legislador ele não se preocupou em alterar também lá o artigo 318 do meio diploma penal,
Código Penal, que trata do funcionário público que incide na facilitação do contrabando e descaminho. Vejamos, da facilitação, já falei disto, mas vou repetir, da facilitação do contrabando ou descaminho. Artigo 318, facilitar com a infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho, artigo 334. Aí cita lá o 334. Tá? Tem pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. É incoerente, portanto, tá, a manutenção do presente dispositivo, sendo que os crimes de descaminho e de contrabando, hoje ele possui penas distintas, não podendo ser, nestes casos, menor, no sentido, né, de que o funcionário público ele responde pela mesma pena praticada em delitos distintos, ou seja, o de contrabando ou descaminho com pena menor. Tá? Não se pode deixar também de enfatizar que os efeitos do contrabando e o descaminho eles têm causado crescentes desequilíbrios em diversos setores da economia, impulsionando o desemprego, o fechamento de empresas e, de alguma forma, prejudicando a economia formal e, logicamente, a arrecadação tributária dos estados. O sujeito ativo do crime é qualquer pessoa, né? E se houver participação do funcionário público, pode ser configurado o tipo autônomo do 318, que é a facilitação ao contrabando ou descaminho. O sujeito passivo é o Estado. O elemento subjetivo do tipo penal é o dolo, não se exigindo elemento subjetivo específico, e não há forma culposa nesses casos. O objeto material é a mercadoria, o direito ou imposto devido, e o objeto jurídico é a administração pública, nos interesses material e moral da sua administração, né? O crime é um crime formal, comum, comissivo ou omissivo, impróprio e instantâneo. Tá? Do impedimento, não vamos ficar por aqui, já demandam 22 minutos e 32 segundos, para que não fique cansativo. Nós vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, nós falaremos do impedimento à perturbação ou fraude de concorrência previsto no 365 e os demais seguintes. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, que nos acompanham, certo? E contar com todos vocês na nossa próxima aula. Obrigado e um forte abraço a todos.